Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, usamos o tempo todo, mas raramente paramos para pensar nos detalhes. A comunicação. Olá, é verdade. Temos aqui um material bem interessante, um capítulo acadêmico, o capítulo 33, Teoria da Comunicação. E a ideia é destrinchar isso, sabe? Entender como as mensagens funcionam de verdade. Exato. Como é que as palavras ganham sentido e as intenções por trás do que a gente diz ou ouve? É uma ótima forma de começar, porque, veja bem, comunicação não é só passar informação do ponto A para o B. É bem mais complexo. Com certeza. O material que a gente tem aqui entra fundo nisso. É um processo que envolve palavras, claro, mas também intenções, contextos, os meios que a gente usa. Tudo isso junto, né? Sim. Hoje a gente vai tentar desvendar essa estrutura toda. Vamos olhar para os elementos da comunicação, para as funções da linguagem e até dar uma olhada rápida na semiótica, que é a ciência dos signos em geral. Preparada para ver a comunicação de um jeito um pouco diferente? Preparadíssima. E para começar, vamos pelo básico, mas que já diz muito. O que é linguagem, afinal? Boa. O texto já adianta que não é só falar, né? É mais fundo. Uma visão é a biológica, tipo, quase um software que vem com a gente, uma capacidade nossa. Correto. Uma capacidade inata que depois floresce, né? Ganha outras dimensões. Psicologicamente, por exemplo, é a ferramenta que a gente tem para dar forma ao pensamento, para expressar o que a gente sente, as ideias. Sim, como é que a gente ia botar para fora o nosso mundo interior sem a linguagem, né? Como organizar o pensamento? Exato. E não só o pensamento lógico, a criatividade também. A forma como a gente se expressa, tudo passa pela linguagem. E isso vai para o social, para o cultural. A linguagem é o que carrega a cultura, né? É com ela que a gente cria, compartilha, conhecimento, valores, tradições. Ela conecta a gente. Permite construir sociedades, colaborar. Isso. E tem a visão formal, claro. A linguagem aparece em sinais, palavras, gestos, sons. E para usar bem, a gente precisa do que o texto chama de competência comunicativa. Que é basicamente saber usar esses sinais do jeito certo em cada situação, né? Exato. E aqui tem um ponto que eu acho fascinante, e o material destaca bem. A linguagem não é só um espelho do mundo. Ela, ela ativamente constrói a nossa realidade. Como assim constrói? A forma como a gente nomeia as coisas, como a gente estrutura as frases, tudo isso vem da nossa cultura, da nossa visão de mundo e acaba, bem, moldando como a gente percebe as coisas. Não é só descrever, é organizar, é até criar um pouco dessa realidade. Uau! Profundo isso. É assim. E para nossa conversa de hoje, vamos focar mais na linguagem verbal, a fala e a escrita, que é o foco principal do capítulo, até porque ele menciona muito o contexto de preparação para concursos, provas, onde essa análise é chave. Ok, foco no verbal então. E uma peça central aí é o signo linguístico, que é basicamente a palavra. Como funciona? Pensa assim, cada palavra, cada signo linguístico, é como se fosse uma moeda. Tem dois lados que não se separam. Uhum. De um lado, o significante. É a parte física, o som que a gente ouve, tipo casa, ou as letras que a gente vê. C-A-S-A. É a forma. Tá, a forma. E o outro lado? Outro lado é o significado, é o conceito, a ideia que aquela forma traz para nossa cabeça. No caso de C-A-S-A, a ideia de uma casa, um lugar para morar. Entendi. Som ou escrita, significante, e a ideia, significado. O material dá uns exemplos ótimos para mostrar como isso pode ser meio complicado, né? Exato. Tipo tangerina, bergamota, mexerica. São significantes diferentes, palavras diferentes? Mas que para muita gente apontam para a mesma fruta, para o mesmo significado. É isso. E o contrário também acontece, né? O texto fala de precisar. Isso. Um significante só, P-R-E-C-I-S-A-R, mas que pode significar coisas diferentes. Preciso de ajuda é ter necessidade. Preciso local é indicar com exatidão. Ah, tá. A relação não é sempre um para um. Definitivamente não. E isso já complica um pouco a comunicação, né? Mostra que não é tão direto assim. Sem dúvida. E a gente pode até colocar uma terceira peça nesse quebra-cabeça que o material menciona, embora às vezes fique meio implícito.
o referente. O referente. O que seria? O referente é a coisa real lá fora, no mundo, a que o signo se refere. Então a gente tem a tríade. O significante, o som, ou a escrita, tangerina. O significado, a ideia mental da fruta cítrica, laranja, com gomos. E o referente, que é a fruta mesmo, que eu posso pegar e comer. Exatamente. Se as pessoas usam a mesma palavra com ideias parecidas, mas estão pensando em referentes diferentes, aí a comunicação pode falhar feio. Faz todo sentido. Precisa alinhar os três. Palavra, ideia e a coisa real. E o grande objetivo da linguagem é justamente esse, né? Permitir a comunicação. Precisamente. E para essa comunicação acontecer de um jeito organizado, o linguista Roman Jakobson, que é super citado no capítulo, identificou 6 elementos. 6 peças que estão lá de algum jeito em toda a comunicação. É um modelo bem útil para desmontar qualquer mensagem. 6 elementos? Quais são eles? Vamos lá. Primeiro, o emissor, quem manda a mensagem. Ok. Segundo, o receptor, quem recebe. Certo. Terceiro, a mensagem, o conteúdo, o que está sendo dito. Uhum. Quarto, o código, o sistema de signos que os dois usam para se entender, tipo a língua portuguesa. A língua. Tá. Quinto, o referente, é o assunto da mensagem, o contexto, a realidade de que se fala. O tema. E sexto, o canal, o meio físico por onde a mensagem viaja, o ar na fala, o telefone, a internet, o papel. Entendi. Emissor, receptor, mensagem, código, referente, canal. 6. O exemplo do capítulo é ótimo. João, carioca, manda um e-mail para as férias para Maria, paulista. Sim. Então, o João é o emissor, Maria, a receptor, o texto do e-mail é a mensagem, português é o código, as férias do João são o referente e o e-mail, o meio digital, é o canal. Fecha direitinho. Fecha assim. E serve para tudo. Uma conversa ao vivo, um anúncio, um post, um sinal de trânsito. Dá sempre para achar esses 6 elementos ali. Legal. E um ponto importante que o material lembra, esses papéis mudam o tempo todo, né? Numa conversa, quem ouve vira quem fala. É um fluxo. É dinâmico, claro. Ok, então já temos a linguagem, os signos com suas partes, os elementos básicos. Mas por que a gente se comunica? Quais as intenções? Aí entram as funções da linguagem, do Jacobson também, né? Exatamente. O Jacobson sacou que, dependendo da intenção principal de quem está falando ou escrevendo, um daqueles 6 elementos ganha mais destaque, mais foco. Ah, interessante. Não que os outros sumam, ou que só tenha uma função por vez. Geralmente tem várias juntas, mas uma delas é predominante. Ela que meio que define o propósito principal daquela comunicação. Entender isso é tipo ter uma chave para sacar a intenção por trás do que foi dito. Uma chave de decodificação. Gostei disso. Vamos ver essas funções, então. Qual a primeira? A primeira foca no emissor. É a função emotiva ou expressiva. Aqui o lance é expressar sentimento, emoção, opinião, a visão pessoal de quem fala. Ah, o desabafo. Tipo isso. As marcas são claras. Primeira pessoa, eu acho, eu sinto. Interjeições, nossa, puxa, exclamações. O exemplo do poema da Cecília Meirelles no texto, Eu não tinha este rosto de hoje, é perfeito, né? O foco total no eu, no sentimento. Saber que a função é essa ajuda a gente a entender que talvez a informação objetiva não seja o principal ali. Perfeito. A segunda função muda o foco. Vai para o receptor. É a função conativa ou apelativa. O objetivo é influenciar quem está ouvindo ou lendo. Persuadir, dar uma ordem, fazer um pedido. A linguagem é direcionada para o outro. Essa é a cara da publicidade, né? Compre agora, ou das ordens, silêncio, discurso político tentando convencer. Exato. O uso de vocativo, ou Maria, do imperativo, faça, da segunda pessoa, você, tudo isso marca essa função. O exemplo da música do Belo que está no texto, Mel, tua boca tem o mel, é curioso, usa poesia, mas a intenção principal é claramente conativa, né? De seduzir o outro. Sem dúvida. É uma função muito forte no nosso dia a dia. A terceira função volta o foco para a mensagem em si. É a função poética. Ah, a da beleza da forma. Isso. A ênfase está em como a mensagem é construída. A escolha das palavras, os sons, as figuras de linguagem.
Não importa só o que se diz, mas principalmente o jeito como se diz. A gente pensa logo em poesia, claro. O Mário Quintana, citado lá, amar, fechei os olhos. Mas o texto lembra bem, tá na publicidade criativa também. Sim, aquele Red Bull te dá asas. Troca de cílios, letras de música que brincam com as palavras. O foco é a arte da linguagem. Reconhecer isso faz a gente apreciar mais a construção da mensagem. Legal. E a quarta função? A quarta é a função metalinguística. Essa é meio autorreferente. O foco é no código. É a linguagem falando sobre a própria linguagem. Como assim? Ah, tipo um dicionário explicando uma palavra. Ódio, substantivo masculino. Exatamente. Ou uma aula de português explicando o que é verbo. Um filme sobre como fazer filmes. Um livro sobre escrever. O exemplo do vídeo show comentando a TV. Faz sentido. Sempre que a gente usa a linguagem para analisar ou explicar a própria linguagem, é metalinguagem. É essencial para aprender, né? Para ter consciência da língua. Entendi. E a quinta? A quinta é super comum, função referencial. Também chamam de informativa. O foco aqui é no referente, no assunto, no contexto. O objetivo é passar informação objetiva, clara, direta. A linguagem tende a ser mais neutra, na terceira pessoa, sentido literal. Ah, a linguagem da notícia de jornal. Presidente sanciona a lei. Artigo científico, manual de instrução. O exemplo da notícia da aprovação do Lula no fim do governo, que está no texto, é isso, né? Foco em dar um dado. Exatamente. Reconhecer essa função ajuda a gente a separar o que é fato do que é opinião, por exemplo. Importante isso. E a última? A última é a função fática. O foco dela é no canal de comunicação. A intenção não é bem informar ou emocionar, mas testar se o canal está funcionando, estabelecer o contato, manter ou encerrar a conversa. Ah, o alô, quando a gente atende o telefone. Ou quando alguém fala, entendeu? No meio da explicação. Isso, só para checar se a conexão está ativa. Cumprimentos tipo bom dia, despedidas, tchau, aqueles que a gente faz enquanto ouve alguém. É a cola da comunicação, né? Para manter tudo funcionando. O exemplo do professor começando a aula, fala galera, beleza? É ótimo para mostrar o início do contato. É uma boa forma de ver sim. E o material diz algo crucial. Quase nunca uma mensagem tem uma função só. Um anúncio, conativa, usa linguagem poética, e dá informação, referencial. Um poema, poética, expressa sentimento, emotiva. Elas se misturam. Elas se misturam, mas sacar qual é a predominante dá a chave da intenção principal. E é por isso, como o texto diz, que isso cai tanto em prova, em concurso. É uma ferramenta de análise crítica muito poderosa. Nossa, realmente. Entender essas funções parece que abre uma camada nova para ler qualquer coisa. Mas o capítulo não para nas palavras, né? Ele introduz a semiótica. O que é isso? Então, a semiótica ou semiologia aparece ali como a ciência geral dos signos. Pensa num campo bem mais amplo que a linguística. Mais amplo. A linguística foca mais na linguagem verbal humana, nas línguas. A semiótica estuda todos os tipos de signos, como um gesto, uma imagem, uma cor, um som, como qualquer coisa pode significar algo, pode comunicar. Então a linguística seria tipo uma parte da semiótica? Exatamente. A semiótica olha o quadro geral de como a gente cria e interpreta significado a partir de qualquer coisa que funcione como um sinal. O capítulo apresenta uma classificação bem clássica da semiótica do Charles Sanders Peirce, que divide os signos em 3 tipos. 3 tipos? Baseado na relação entre o sinal e aquilo que ele representa, o referente. 3 tipos além das palavras? Fiquei curiosa. Quais são? O primeiro é o ícone. O ícone representa algo por semelhança. A relação é de parecer. Ah, como uma foto? Perfeito. Uma foto 3x4 é um ícone da pessoa. Um mapa é um ícone do lugar. Uma estátua, até onomatopeia tipo miau, é um ícone porque imita o som. Entendi. Ícone igual semelhança. E o segundo tipo? O segundo é o índice ou indício. Esse não se parece com a coisa, mas aponta para ele por uma conexão real, física ou de causa e efeito. Geralmente, proximidade ou consequência. Como assim? Fumaça é índice de fogo. Pegada na areia é índice de que alguém passou.
Febre é índice de doença. Dedo apontando é índice da direção. O tom de voz irônico pode ser índice de desprezo. É uma pista, sabe? Um vestígio que te leva a pensar em outra coisa. Ah, tá. Uma pista, uma conexão real. Índice. E o terceiro? O terceiro é o símbolo. Aqui a relação entre o sinal e a coisa é puramente convencional, arbitrária, baseado numa regra cultural que a gente aprende. Não tem semelhança nem conexão direta. Nada. A gente só aprendeu e concordou que aquilo significa aquilo. A maioria das palavras são símbolos. Cachorro não parece um cachorro nem tem ligação física direta com ele. Outros exemplos. A cruz para o cristianismo, a pomba branca para a paz, as cores do semáforo, logotipos, aliança no dedo para o casamento, tudo convenção. Ícone, semelhança, índice, pista conexão, símbolo, convenção. Parece claro, mas imagino que na vida real a coisa se mistura, né? Com certeza. E aí que está a graça e a complexidade da comunicação não verbal. O texto dá o exemplo do sapatinho na janela no Natal. Ah, sim. Ele pode ser um ícone, porque parece um sapato, mas é também um índice, porque ali, naquela época, ele indica a passagem do Papai Noel ou a espera de presente. Uma conexão quase de pista cultural. E, claro, é um símbolo do próprio Natal por pura convenção, um objeto só sendo as três coisas. Uau, que demais! Mostra como uma coisinha simples pode ter tantas camadas de sentido dependendo da cultura, do contexto. Fica muito claro que comunicação é bem mais que só palavra. Ok, quanta coisa. Vamos tentar resumir o principal dessa nossa exploração. Vamos lá. Foi um percurso interessante, né? A gente começou vendo a linguagem não só como fala, mas como algo mais profundo, biológico, psicológico, social, que até molda como a gente vê o mundo. Isso. Depois vimos as palavras, os signos, com seus dois lados, significante e significado, e a ligação com a coisa real, o referente. E desmontamos a comunicação naqueles 6 elementos essenciais: emissor, receptor, mensagem, código, referente e canal. Exato, um modelo útil para qualquer análise. Aí mergulhamos nas intenções, com as 6 funções da linguagem: emotiva, conativa, poética, metalinguística, referencial e fática. E vimos que sacar a função dominante é como descobrir a intenção principal por trás da mensagem. Isso. E, por fim, abrimos a janela para a semilática, essa ciência maior de todos os signos, e diferenciamos ícones, semelhança, índices, pistas e símbolos, convenção. E vimos como eles trabalham juntos. Muitas vezes juntos, né? Como no exemplo do sapatinho. Exato. E o legal é que isso não é só teoria. São ferramentas práticas mesmo. Entender as funções da linguagem deixa a gente mais atenta às intenções dos outros e às nossas. Ajuda a filtrar informação, reconhecer persuasão, apreciar a forma. E a ideia dos signos semióticos também, né? A gente começa a ler o mundo de outro jeito. Prestar atenção nos símbolos visuais, nas pistas no comportamento, nas imagens. Exatamente. Amplia a nossa percepção. Pra gente fechar, fica aqui uma provocação para quem nos ouve pensar. Pega um anúncio de celular, por exemplo. Como ele mistura tudo isso? Boa. Deve ter função conativa para comprar, talvez poética no slogan legal, numa imagem bonita, e referencial dando as especificações. Com certeza. Ao mesmo tempo, a foto do aparelho é um ícone. Gente feliz usando pode ser índice de satisfação, e a marca é puro símbolo. Uma orquestra de signos e funções. Isso! Será que perceber essa orquestra muda o jeito como a gente recebe publicidade ou outras mensagens? Como essa consciência pode tornar a gente comunicadores e receptores mais críticos? Talvez mais eficazes no dia a dia? Fica a reflexão. Fica mesmo. Bom, agradecemos muito a companhia nessa nossa conversa sobre os mecanismos da comunicação. Esperamos que tenha sido útil, que tenha despertado um novo olhar para as mensagens que estão por toda parte. Com certeza foi um papo ótimo. Até a próxima!